aquelas coisas que me deixam no ar, deixam no ar. As várias fases e estações que me levam com o vento e o pensamento, bem devagar. Outra vez eu tive que fugir, eu tive que correr pra não me entregar às loucuras que me... Boa tarde, gente, tudo bom? Grande Fabrício Bastos na área. Fabrício está lá num simpósio de processo civil, não é isso, Fabrício? Grande abraço para você. O pessoal está entrando aí, a Tati, a Lia, tudo bom, gente? Ó, vamos falar de um tema hoje aqui, um tema que preocupa muito aí os candidatos para provas da magistratura, né, que é o termo inicial da correção monetária, dos juros, mas isso cai em qualquer concurso, hein? Cai em OAB, cai em primeira fase de concurso que envolve direito às obrigações, delegado, por exemplo, MP, pode cair uma assertiva sobre esse tema. Então vamos ficar atentos aqui. Quem fez esse pedido foi a Lia, que está entrando aí. Um beijo para você, Lia, tudo bom? Quem tiver pedidos, né, para fazer periscópio, eu não consigo atender a todos, mas na medida do possível eu vou aqui trabalhando os temas que vocês pedem, tá certo? O último periscópio que eu fiz foi o Chuck Norris, concurseira, né, que entra sempre aí, e agora a Lia fez esse pedido. Quero mandar um beijo aí para a Débora, que também está aí. Quem mais? Vamos começar, gente? Quem entrou e não compartilhou ainda, pode compartilhar com os seus seguidores, tá certo? Para quem não me conhece, meu nome é Aurélio, eu sou professor de civil, né? Tem muita gente que começou a me seguir hoje. Vamos tentar voltar a trabalhar aqui quase que diariamente as dicas, tá certo? Eu fazia diariamente periscópios, eu sei que estou um pouquinho afastado, mas a gente está voltando aos pouquinhos. Vamos lá, gente? Quem perguntou do Top Temas, no final desse vídeo eu falo novamente, falo sobre esse tema com vocês. Um beijo para a Débora aí que está compartilhando com os seguidores, a Vivian, Lilian. Vamos lá, gente, começando aqui, eu quero trabalhar com vocês esse tema, né? Quem já advogou, quem fez estágio sabe, né, que o juiz, no dispositivo, quando ele condena o réu, ele fixa, por exemplo, a incidência de juros e correção monetária. Condena o réu a pagar 5 mil de danos morais, com a correção monetária desde tanto e juros desde tanto. Como saber se essa fixação feita pelo magistrado está correta? Como determinar isso? E você, para pedir como advogado os juros de maneira correta, a correção monetária desde a data correta, e você, principalmente em prova, tem que ficar muito atento a esse tema. Então, veja só, para a gente entender bem isso, vamos fazer uma grande divisão. Vamos dividir a responsabilidade civil contratual da responsabilidade civil extracontratual, tá certo? Então vamos começar pela responsabilidade civil extracontratual. Ou seja, em função de um ato ilícito, alguém causa dano a outrem e, portanto, nasce o dever de indenizar. Vamos imaginar o seguinte, que um caminhoneiro dirigindo embriagado em alta velocidade, falando no celular e jogando Candy Crush, uma conduta completamente imprudente, ele avança o sinal vermelho e atinge em cheio o carro de João. O carro de João, que estava respeitando todas as normas de trânsito. Tá certo? João sofreu um prejuízo de ordem material. Vai custar R$8.000 o conserto do veículo. E ele também quebrou as duas pernas, quebrou o braço, teve lesões severas na coluna, vai precisar de tratamento médico. Ou seja, sofreu lesão à sua integridade física. Sofreu, portanto, dano moral. Então, a primeira coisa, vamos separar a responsabilidade civil contratual da extracontratual.
Vamos começar pela extracontratual. E aí a gente vai separar se o dano é material ou se o dano é moral. Então veja só, no caso de danos materiais, tanto os juros quanto a correção monetária correm desde a data do efetivo prejuízo. Se o dano for de ordem material, juros e correção correm da data do efetivo prejuízo. Tá certo? Então veja só, qual foi a data do acidente? Foi ali que ele sofreu o prejuízo material? Calma. Quando o João levou o carro para a oficina e ele teve que pagar R$8.000, aí sim, quando ele desembolsou os R$8.000, ele já teve o efetivo prejuízo, claramente, tá certo? Então o juiz vai dizer, condena o réu a pagar, a título de danos materiais, R$8.000, com juros e correção monetárias contados desde a data do desembolso da quantia, do efetivo prejuízo, tá certo? Essa é a ideia. Agora, e o dano moral sofrido por João? Fixo a quantia de R$20.000 a título de danos morais, com juros, contados desde a data do evento danoso, ou seja, desde o acidente, e correção monetária contada desde a data da sua fixação, do seu arbitramento na sentença, de acordo com a súmula 362 do STJ. Então, olha a diferença. Dano material na responsabilidade civil extracontratual, dano material, juros e correções, juros e correção monetária desde a data do efetivo prejuízo. Tá certo? E dano moral, os juros conta desde a data do evento danoso, quando houve a lesão ao direito da personalidade, e a correção monetária vai contar a partir da sentença, a partir da fixação do valor, porque ali sim está liquidado o dano material. Tá certo? Tranquilo aí, gente? Beleza, simples. Viram que é simples, só que você precisa ler e reler, ler a súmula, memorizar. Anotem aí as súmulas 362 do STJ, a súmula 54 e 43 do STJ, 54 e 43 do STJ, e o artigo 392 do Código Civil. Você vai ter uma noção exatamente do que a gente acabou de falar aqui. Agora, e se a responsabilidade civil for contratual, for um caso de inadimplemento contratual a ensejar perdas e danos? Nesse caso, você vai aplicar o artigo 405 do Código Civil. Então, veja só, você vai ter que fazer uma divisão aqui. Quando a responsabilidade civil é contratual, você vai ter que dividir se a mora é ex personae ou se a mora é ex re. O que é isso? Veja, algumas obrigações, o devedor só estará em mora quando for intimado, instado pelo credor, porque a obrigação é ilíquida, tá certo? Agora, quando a obrigação é líquida, já tem uma data de vencimento pré-estabelecida, a mora é ex re. Por exemplo, se eu tenho que pagar o aluguel dia 5 do quinto dia útil de cada mês, eu não preciso ser notificado, eu já sei que estou em mora, chegando dia 5. É aquele princípio do dies interpellati pro homine, O próprio termo, o próprio dia do vencimento interpela o devedor e já constitui ele em mora. Então veja só, na sentença o juiz vai ter que observar isso. Por quê? Se a dívida não era líquida, se foi no processo que se apurou quanto que o devedor devia em razão do inadimplemento, se a mora era ex persona, você vai perceber que os juros vão correr
desde a data da citação, conforme o artigo 397, parágrafo único do Código Civil. Anota aí, 397, parágrafo único do Código Civil. E artigo e súmula 426 do STJ. Um beijo para a Mel, que está entrando aí, convidando os seguidores. Então, gente, os juros, no caso de mora ex persona, de uma dívida ilíquida, correm, né, desde da citação. E a correção monetária? A correção monetária, nesse caso, também vai correr desde a citação. E a mora ex ré? Veja, se o devedor sabia que tinha que pagar, tinha um dia específico, ele não pagou, ele já está em mora. Já tem um valor liquidado, ele sabe que tinha que pagar R$5.000 e não pagou do aluguel? Beleza. Então o que vai acontecer? Quando o juiz condenar a pagar os aluguéis atrasados, os juros vão contar da data do vencimento da obrigação. E a correção monetária também da data do vencimento. Você encontra isso no caput do artigo 397 do Código Civil, tá certo? E aí você consegue, junto com o artigo 398, fechar esse raciocínio. Então veja, a gente aqui agora consegue entender por que o juiz fixa desde a sentença em alguns casos, desde a citação em outros e desde a data do evento danoso. Eu tenho certeza que se você já acabou de perceber a importância do tema, quando você for assistir na repetição aqui, anotando com calma, pausando, eu fiz de uma maneira que é um esquema. Eu peguei a responsabilidade extracontratual e dividi dano moral e dano material. Peguei a responsabilidade contratual e dividi mora ex persona e mora ex ré. Você vai conseguir fazer uma tabela no seu caderno para consultar isso sempre numa véspera de prova. E aí você já chega com a prova com esse tema fresquinho na cabeça. Não deixem de ler os artigos e as súmulas que eu mencionei. E se você gostou desse sistema, né, de passar a matéria num ponto específico, que eu chamo de top temas, né, porque é aquele tema que eu vejo que cai em prova e eu trago aqui para vocês. Eu estou já há algum tempo anunciando o Top Temas, que é um curso que eu ofereço no Periscope, num grupo fechado, em que a gente trabalha temas como esse, temas específicos daqueles mais cobrados em prova, que não adianta você ler só a lei, não adianta você só ler a jurisprudência, não adianta ler só a doutrina, você não vai pegar o todo. Então, meu objetivo no Top Temas é trazer uma sistematização de alguns pontos, não há pretensão de esgotar tudo, pegar alguns pontos para trabalhar aquilo que mais cai em prova. Então, se você já tem uma revisão de véspera jurisprudencial, como do dizer o direito, nesse Top Temas, você vai poder fazer um caderno para preparar a sua reta final, tá certo? É esse o nosso objetivo. Se você quiser informações de como que funciona a inscrição, quanto custa, valores, é só mandar uma mensagem inbox lá no Facebook. Tá bom, gente? Espero que vocês tenham gostado. Quem está aí online ainda, diga se gostou. Se não gostou, pode se retirar. Estou brincando. Pode criticar também. Mande sugestões lá no direct do Instagram, no Facebook, onde vocês acharem melhor. Grande César, um abraço para você. Iane também na área. Maizan, Lília. Gente, muito obrigado aí. A Lia que pediu aí o Periscope. Ainda bem que você gostou, Lia. E a gente continua, hein? Quando vocês quiserem, é só pedir novamente, tá? Amanhã eu vou tentar voltar amanhã trabalhando um outro tema com vocês, tá bom? Eu vou corrigir umas questões da OAB, algumas questões que eu dei uma aula de exercícios e ficaram faltando algumas questões. E eu vou aproveitar para corrigir aqui. Ah, professor, mas eu não vou fazer OAB, eu vou fazer prova para magistratura federal, eu vou fazer prova para delegado, então eu não vou assistir. Não assista, porque direito civil é total flex. O que cai
na OAB cai em Procurador da República. Domingo passado, na prova do MPF, Procurador da República, uma das provas mais difíceis, caiu a diferença de aluvião para avulsão. Caiu a diferença de compra e venda ad mensura para compra e venda ad corpus. O básico do básico, que o cara que está estudando para a OAB, ele sabe, mas às vezes depois de 3 anos estudando, ele esquece quando chega para Procurador da República. Tá certo? Então, acompanhe os periscopes independente da carreira que a ele se dirige. Que às vezes eu coloco aqui, revisão para a prova tal, assista, tá certo? Conhecimento aí, como a Lia está dizendo, nunca é demais, né? Tá certo, gente? Muito obrigado aí. Vamos continuar juntos. Bons estudos para vocês e até a próxima.